Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Samuel, como você nunca viu. Hoje, capítulo 40. Quando os conselhos são bons, a nação prospera. Quando os conselhos são maus, a nação perece. Morrendo o rei dos Amonitas, aquele que acolheu Davi, foi bondoso para com ele, durante toda a sua estadia lá no país deles, deu a ele aquela bela cidade, Ziklag. Adoro essa cidade. Se um dia eu tivesse uma cidade, eu chamaria de Ziklag. Então, seu filho Hanum começou a reinar em seu lugar. Davi disse assim: serei bondoso com Hanum, assim como bondoso foi o pai dele comigo. E mandou uma comissão de paz. Chegando lá, os administradores de Amon disseram assim: Davi está dizendo que quer paz. Mas, na verdade, essa comitiva que veio aí, ela veio espiar a terra. Ele quer nos dominar. Então, o rei Hanum mandou raspar a metade da barba desses mensageiros e cortou suas vestes de modo que ficavam mostrando as suas vergonhas. Eles ficaram muito envergonhados. Aí mandaram avisar Davi. Davi então mandou uma outra comissão, dizendo a eles que ficassem na cidade, em Jericó, até que suas barbas voltassem a crescer novamente. Então o rei Hanum percebeu que tinha feito besteira e que tinha arrumado inimizade com Davi. Então ele foi lá, contratou Hadadezer, rei dos filisteus, né? Da Síria, e contratou também outro exército. Ao todo foram 30.000 soldados. Então, o comandante do exército de Israel é Joabe, né? Joabe e Abissai, lá, os dois irmãos que mataram Abner, que seria naturalmente o comandante do exército de Israel. Aí eles ficaram no lugar, não é? E fizeram 2 frentes de ataque. Aí disse: presta atenção, Abisai. Se a nossa frente de batalha aqui contra os sírios estiver perdendo, você vem nos ajudar. Se eu notar que os sírios estão te vencendo aí, eu irei até vocês ajudar. Resultado, foi uma batalha terrível e os amonitas ficaram subjugados. Os sírios foram embora e aí acabaram de ser obrigados, acabaram sendo obrigados a selar
um acordo de paz com Israel, com Davi. E, claro, foram escravizados. Davi estava vivendo, então, um período de paz, pelo menos um ano, porque o texto diz, na primavera seguinte, estava Davi ali no alto do seu palácio, de tardezinha, aquele calorzinho da primavera, o rei sem fazer nada, olhando no terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Gente, tá vendo que não é bom ter tempo sobrando? O rei ia lutar as batalhas de Deus. Mas agora não tinha mais batalha para ele batalhar. O que ele fez? Ficou sapeando. Viu uma bela mulher tomando banho. Mas ele não viu e tirou os olhos. Ele viu e gostou. E pediu que descobrissem quem era aquela mulher. E disseram a ele, é Betseba, filha de Eliã. Ela é a esposa de Urias, o heteu, um dos comandantes de seu exército. Então, ignorando todas as informações, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles a trouxeram e Davi a amou. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou outra mensagem a Joabe, o seu general. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias, oh, meu filho, somos amigos, você sabe, não é? Isso aí são palavras minhas, tá bom? Somos amigos, faz assim, você já me deu as notícias da guerra, tá tudo bem. Agora, filhote, vá para casa, se delicie com sua esposa, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Só que Urias não estava em casa. Em vez disso, ele dormiu no portão do palácio do rei, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe, você acaba de voltar depois de ter ficado tanto tempo fora de casa. Por que não foi para casa, rapaz? Amar a sua esposinha? Urias respondeu inocentemente. Os homens de Israel e de Judá estão longe na frente da batalha, e a arca do acordo está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha linda esposa? Juro por tudo o que é mais sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse, tá bom, fique aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei de volta para o exército. Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para um jantar
e deixou ele bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Davi era um homem longânimo. Tá certo, ele estava tentando encobrir o seu pecado. Porque se Urias fosse ter com a sua esposinha, certamente ele iria registrar o filho. Mas Davi entendeu que não tem mais jeito. Davi poderia tê-lo forçado. Davi poderia tê-lo despedido do exército. Tó, você está aposentado. Vá para sua casa. Esquece a guerra. Então, Urias teria com a sua esposa, o filho, e talvez a criança não tivesse morrido. Na manhã seguinte, ardilosamente é por minha conta, tá? Davi escreveu uma carta ao seu general Joabe e mandou que o tonto de Urias entregasse. Na verdade, antigamente eles confiavam piamente um no outro. Então, assim como Urias trouxe notícia da guerra, com certeza por carta, ele escreveu outra carta de resposta. O inocente Urias... Ai, desculpa, o dia está amanhecendo, mas eu ainda estou meio sonado. O inocente Urias entregou a carta e lá estava escrito: Joabe, meu general, coloque esse homem na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Veja, alguns oficiais, alguns são no mínimo 2, com mais Urias 3, mas não foram só 2. Pode contar aí, meia dúzia pelo menos. Meia dúzia de sangue escorrendo escorrendo no chão por causa da inconsequência do rei. Então Joabe mandou outra carta a Davi e disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não se lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou? Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também morreu. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse: os inimigos eram mais fortes do que nós, e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu.
Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e casou com ela. E nasceu um filho. Mas o Deus Eterno não gostou do que Davi tinha feito. Imagina, ninguém gostou. As mulheres, elas não tinham muita escolha, não é? Mas imagina o coração de Batseba, saber que seu esposo foi morto porque Davi mandou. Apesar que essa história não deve ter vazado. Davi deve ter contado isso depois de velho, quando estava lá no seu leito de morte. Esse foi o pecado de Davi. Traição. Ele traiu seu amigo Urias. E para esconder o seu pecado, o matou. E depois, para dar uma de bonzinho, casou com a mulher de Urias. E teve um filho. Um lindo filho. Então, Natã, aquele profeta precipitado, foi visitar o rei. E Deus mandou que o profeta dissesse o seguinte: ouça, meu rei, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelhinha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse o seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um de seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela um banquete para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo eterno Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então o profeta disse a Davi, o rei: esse homem é você. E é isto que diz o Eterno, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que você não pediu a mim? Se você tivesse pedido a mim, a esposa de teu amigo, eu lhe a concederia. Mas por quê? Você tinha que matar o seu melhor amigo.
essa sentença que você acabou de pronunciar é realmente a sentença que você merece. Porque você desobedeceu os meus mandamentos. E fez essa coisa tão horrível. Você fez que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Você não se acanha? Você matou o seu amigo e ainda se apoderou da esposa dele. Davi, disse Deus, o que você fez foi muito feio. Porque você me desobedeceu e tomou a esposa de Urias. Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Eu não consigo esquecer de Absalão. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isto quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. E ele ficará com elas em plena luz do dia. Você, seu ordinário, pecou escondidinho aí no seu palácio. Em segredo. E depois, para encobrir esse segredo, foi lá e matou o seu amigo. E matou outros pais de família. Tem meia dúzia de esposas chorando, porque você as deixou. Sem marido. Mas eu farei que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. E aconteceu. Acho que foi Absalão mesmo. Numa revolta contra o rei Davi, Davi fugiu, esqueceu as suas esposas para trás. Absalão se apoderou do palácio do rei e pegou as suas esposas que tinham ficado lá, armou uma barraca assim, ó, na sacada. E anunciou para toda a cidade: eu sou o rei. Olha aqui minhas esposas. E as pessoas viam aquela cena. E todos se lembraram da papelada, do papelzão que Davi fez. Foi muito triste o que Davi fez. Mas quando ele foi acordado por Deus, através do profeta Natã, veja a resposta. E você vai descobrir por que esse homem tem o coração de Deus. Então Davi respondeu e disse: eu pequei contra Deus o Eterno. Natã respondeu: o Eterno te perdoou o seu pecado. Você não vai morrer, apesar da sentença certeira que você deu. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Eterno, o seu filho vai morrer. Aí Natã foi para casa. Então o Deus Eterno fez que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada. Uma semana depois, a criança morreu.
E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Imagina agora, como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura consigo mesmo. Ele poderá pular do palácio aqui. Quando Davi viu os oficiais cochichando entre si, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: meu filho morreu? Sim, rei, morreu. Então, Davi se levantou do chão, tomou banho, penteou os cabelos e colocou a sua roupa real. Depois foi à casa de Deus o Eterno e o adorou. Senhor, eu adoro porque o Senhor perdoou meu pecado. Senhor, eu estou triste, acabei de perder meu filho, mas eu adoro o Senhor, porque o Senhor me livrou da morte. O Senhor levou meu filho, mas o Senhor perdoou meu pecado. Eu adoro o Senhor. Obrigado porque o Senhor é longânimo. Obrigado porque o Senhor reconheceu o meu arrependimento. Estou arrependido, Senhor. Eu fiz uma loucura, eu não deveria ter feito. Meu filho inocente pagou por isso. Meu amigo Urias pagou por isso. Meus comandantes pagaram por isso. E eu o adoro porque o Senhor aceitou o meu arrependimento. Obrigado, Pai. Estenda, Senhor, perdão àqueles que erram. Aqueles que erram por loucura. Aqueles que erram porque não refletiram. Perdoa o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da tua santa igreja aqui na terra. Somos falhos, como Davi. Mas não temos o coração de Davi. Dá-nos, Senhor, um coração de Davi, para que possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Amém. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou, comeu, colocou a sua roupa real e foi adorar a Deus. Conta, Davi, como é isso? Sim, respondeu Davi. Enquanto meu filho estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Deus eterno poderia ter pena de mim e poderia ter deixado meu filho viver. Mas agora que meu filho morreu, o que adianta jejuar? Eu não poderia fazê-lo viver novamente. Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Que homem grande, né, Senhor? Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a soberania de Deus. Davi, um exemplo para nós. Davi pecou muito. Mas Davi sempre se arrependia. Davi sempre reconhecia a supremacia de Deus.
Então Davi consolou sua esposa, Batseba, a amou, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque Deus o amava. Gedidias em hebraico quer dizer amado por Deus. Engraçado, eu não sabia disso. O nome de Salomão é Gedidias, que quer dizer amado por Deus. Salomão era amado por Deus, assim como seu pai Davi. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, como teve de Davi. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e sobre ti te dê paz.